Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, o privilégio que temos mais uma vez de estarmos na tua presença, olhando, estudando, analisando e aprendendo com a tua palavra, Senhor. Fala conosco através dessa carta aos Efésios. Nós estamos estudando isso nessas quintas-feiras aqui, e eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela vida de cada irmão que está participando agora ao vivo e aqueles que também vão assistir através do canal do YouTube. Muito obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez estudar e aprender com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então eu estava vendo aqui, vendo um resumo rápido, tentando ver um resumo rápido, e é quase que impossível ver um resumo rápido de Efésios 4. Muita coisa legal aqui. Paulo, ele ensinou que Deus trouxe, né, judeus e gentios para um novo relacionamento mútuo na igreja, chamando a igreja para demonstrar a sua sabedoria. Paulo também, ele passa agora a mostrar como Deus proporcionou aos membros da igreja viverem e trabalharem em união, além de amadurecer também juntos. Isso é muito legal, isso é o que de fato todo mundo, todos nós precisamos, né? E, além disso, também incentivou os membros da igreja a deixar de lado os antigos costumes e viver de acordo com o que sabiam ser verdade. Todos nós sabemos o que é verdade, né? O que é a verdade. E eu quero, na verdade, eu estava vendo aqui Efésios 4, a partir do versículo 1 tem um subtítulo que diz a unidade da fé. E a partir do versículo 7 está lá o santo ministério e o serviço dos santos. A partir do versículo 17, santidade, a santidade cristã oposta à dissolução. Então, aqui, a partir do versículo 25, exortações à santidade. Então, olha quanta coisa, quanta instrução. Inclusive, eu quero te encorajar, incentivar você a ler Efésios 4 durante essa semana, e também na semana que vem, na quinta-feira, nós estaremos aqui, então, olhando, analisando, estudando Efésios 5. Mas eu estava vendo e tentando resumir de alguma forma, mas eu vou dar uma lida aqui. A partir do versículo 1 de Efésios 4, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, quando aqui a gente vê no versículo 6 falar, né, todos aqui três vezes, né, um só Deus e Pai de todos. Então, todos nós somos filhos de Deus, o qual é sobre todos, ou seja, ele está acima de todos nós, nos liderando, nos guiando, nos cobrindo, nos abençoando, e por meio de todos, ele está em todos. Então, você vê aqui que são quatro vezes, na verdade, que fala todos, porque isso inclui todos nós, eu, você, e essa unidade aqui que nós vemos, a unidade da fé. A partir do versículo 7, o santo ministério e o serviço dos santos. Versículo 7 diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aqui é interessante que todos nós fomos delegados por Deus, instituídos por Deus para fazer alguma coisa muito específica. Só que eu já vi muitas pessoas, por exemplo, uma vez,
Eu mesmo falava muito isso, falava da minha avó, a vó Wanda, mãe da minha mãe. Eu sempre falei assim: a minha avó tem um dom de evangelismo. Ela é impressionante. Ela sai para caminhar na praia de Vila Velha, onde ela mora, no Espírito Santo. Ela sai evangelizando e falando com todo mundo. Ela entra no elevador, um elevador cheio de gente. Uma vez eu lembro, alguém falou: cabe mais um, e estava o elevador já apertado. E ela falou: sim, pode entrar, meu filho. Era um rapaz mais ou menos da minha idade, e ele falou assim: não, mas para baixo todo santo ajuda. Né, o elevador estava descendo do 12º andar até o térreo. E ela falou: é verdade, meu filho, mas para subir só através de Jesus Cristo. Então, do 12º andar até o térreo daquele prédio, ela aproveitou e começou já a pregar, a falar de Jesus. E eu sempre pensei: poxa, que coisa incrível, minha avó tem o dom de evangelismo. Então, nós podemos falar isso, o dom de evangelismo, mas na verdade, evangelismo não é um dom, evangelismo é algo que deveria ser feito por todos nós, por toda a igreja, né? Então, aqui, quando a gente vê que ele vai falando que ele instituiu uns, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, no versículo 11, e outros para pastores e mestres, não significa que isso tudo não tenha que andar junto. Olha como diz o versículo 12 aqui: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, por mais funções diferentes que cada um tem no corpo de Cristo, todos nós fomos aperfeiçoados e para quê? Para o desempenho do seu serviço. Ou seja, não importa se o seu dom é mestre, evangelista, profeta, apóstolo, né? O dom que Deus nos deu é exatamente para a edificação do corpo de Cristo. Voltando a falar da minha avó um pouquinho, evangelismo não é um dom apenas para ela. Evangelismo, nós falarmos, levarmos o evangelho, ir por todo mundo, pregar o evangelho, não é para quem tem o dom apenas, é para todos nós. Isso é uma ordem, né, de Jesus. Aí no versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Eu ensaiei essa palavra e agora também aqui não saiu, né? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E aí, aqui no versículo já 17, vai falar um pouco a santidade cristã oposta à dissolução. Versículo 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então a gente vai vendo aqui que vai tratando dureza do coração, né? No versículo 19 diz: vai tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para que a avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então, se nós voltarmos um pouquinho, quando falamos sobre a unidade da fé, lá no versículo 2 diz: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Agora, aqui já no versículo 17, 18, ele já vai chamando a atenção de algumas coisas que, da mesma forma que nós vimos falar tantas vezes todos, no versículo 6, você vai vendo que esse alerta é de fato para todos nós somos capacitados, todos nós temos uma área específica que a gente age, mas com o propósito do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho
né, do serviço para edificação do corpo de Cristo, como nós vimos no versículo 12. Agora, no versículo 17, 18, ele vai dando já alguns alertas para nós, exatamente falando de coisas que nós, se não tivermos cuidado, nós também podemos cair. É interessante, eu sempre falo para algumas pessoas, quem anda comigo, quem me vê pregar e já viu com certeza eu falar algumas vezes, o pastor Jesaías está aqui, ele já viu eu falar algumas vezes isso. Eu falo, quer subir, sirva, né? Quer servir, desça. Né? Eu sempre falo isso. E é interessante porque todos nós estamos sujeitos, todos nós devemos ter humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, como a gente vê lá no comecinho de Efésios 4. Agora, aqui já no 17, 18, 19, ele já vai dando para nós alguns alertas de coisas que nós temos que tomar cuidado. A partir do versículo 25, já vemos exortações à santidade. E é incrível, todas as vezes que eu vou ministrar em algum lugar, quase sempre, uma cidade diferente, ou uma igreja que eu nunca fui, mas quase sempre as pessoas falam para mim assim: pastor, fiquei impressionado com a sua simplicidade. Uma vez eu estava pregando em Araguaína, no Tocantins, talvez uma das cidades mais longe que eu já fui, pelo menos pela viagem que eu fiz, né? Eu já fui em outros lugares mais longe, mas a forma que a viagem foi feita, eu fiz 3 escalas em 3 aeroportos diferentes, né? O avião rodou praticamente o Brasil todo, até pousar em Palmas. E aí, quando pousou em Palmas, no Tocantins, eu ainda peguei um carro que me levou até Araguaína, mais 6 horas mais ou menos de carro. Então, foi uma viagem bem longa, bem pesada para mim, mesmo sendo de avião, a maior parte dela. É uma viagem muito cansativa. E eu cheguei lá, preguei num evento muito grande, um evento para jovens, no ginásio enorme. Tinham milhares de pessoas ali. E no dia seguinte, eu preguei novamente de manhã e à noite. Foram 3 ministrações. E eu lembro que nesse dia de manhã, no domingo que eu preguei, depois do culto, alguém falou assim: pastor, vou te levar para almoçar. Falei: não, mas cadê o pastor? Cadê o pastor da igreja? O pastor que me convidou. Não, não, ele vai almoçar por aqui mesmo. As irmãs fizeram um almoço, mas eu não vou deixar o senhor almoçar aqui. Eu vou te levar para um restaurante, vou te levar para uma churrascaria legal. Eu quero honrar o senhor. Eu falei: não, de jeito nenhum, eu não vou almoçar em outro lugar se o pastor vai almoçar aqui. Então, como eu resolvi ficar, várias pessoas também resolveram ficar, né? Eles me falaram: não é muito normal vir preletor de longe aqui, porque é uma cidade muito longe e tal. Então, as pessoas ficam muito empolgadas quando alguém aceita o convite para ministrar. E eu estava ali, simplesmente, como eu sempre faço, e não tinha lugar para todo mundo sentar para almoçar. E aí eu vi uma mesa de ping-pong dobrada lá perto de uma parede, do lado da cozinha, e eu falei para alguns jovens: me ajuda aqui, vamos pegar essa mesa de ping-pong. E a gente abriu a mesa de ping-pong e colocou talvez umas 15 cadeiras em volta. Todo mundo começou a sentar e a almoçar, e foi uma benção. E depois eu entrei na cozinha do evento, e tinha umas senhoras, umas irmãs cozinhando, uma comida deliciosa. Eu falei: irmãs, eu só quero agradecer vocês, muito obrigado. E aquelas senhoras começaram a chorar, elas começaram, ficaram muito emocionadas. Olha, nunca ninguém fez isso. E é muito normal, muito constante eu ouvir isso. Poxa, como você é simples, como que você é humilde. Gente, só que na verdade, isso não é uma qualidade rara que um pastor tem, ou uau, esse pastor aqui é humilde, ele é simples. Todos nós, independente de sermos pastores ou não, todos nós temos que colocar em prática humildade, mansidão, longanimidade, aqui exortação à santidade, a partir do versículo 25. Olha o que diz aqui: olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Lembram que nós falamos tanto de outros e todos em um, em unidade, né? E agora vai falando aqui, ó: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É interessante que uma vez alguém falou assim: pastor, ainda bem que a Bíblia deixa a gente ficar irado.
só não pode pecar, mas irado eu posso ficar. Às vezes a pessoa usa esse texto aqui, o irai-vos, mas não pequeis, para justificar um pecado, né? Porque já irou, já gritou, já brigou, já se estressou, já falou demais. Então, será que não pecou? Né? Mas fala aqui, alerta, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, irai-vos, mas não pequeis. Então, imagina, eu estava pensando, eu gosto de pensar com a Bíblia, anotar e entender e ver o que Deus fala com a gente. Irai-vos, mas não pequeis. Não, só fiquei irado um pouquinho, mas eu não pequei, não. Só que fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes de dormir, antes de deitar, meu irmão, tem que perdoar. Tem que ficar em paz. Eu sei que às vezes, até no casamento, né? Pode ter uma briga, uma confusão, uma discussão que eu não vou dizer que é normal, até porque não deveria ser, mas acaba sendo, né? Um momento de estresse, um momento de dificuldade, um momento de desentendimento, normal, mas não é normal dormir brigado, né? Tem que pedir perdão, tem que não se põe ao sol, né, sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então você vê como que uma coisa vai sendo ligada à outra. Se eu irei, ok, mas eu não pequei. Mas eu vou dormir de mal, vou dormir brigado, vou dormir sem perdoar. Será que eu não estou dando lugar ao diabo? E aí, isso tudo que eu estou falando pode parecer, ah, pastor, mas quem não faz isso? Porque quando a gente vê aqui, olha, o versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. A pessoa fala, não, isso aí eu estou tranquilo, eu não furto ninguém, eu não roubo ninguém, então isso aí não é para mim, não. Mas talvez essa questão da ira talvez a questão do não dizimar, eu falo sobre isso e às vezes as pessoas acham que eu estou pegando pesado, na verdade. Né? Uma vez alguém até falou para mim, pastor, o senhor está me chamando de ladrão? Eu falei, não, porque eu não dizimo. Eu falei, não, eu não estou falando que você é ladrão, eu só estou falando para você o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que quem não dizima é ladrão. Então não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Né? Então, quando a gente fala aquele que furtava não furte mais, às vezes a gente acha que está falando só de roubar alguma coisa do outro, ou de pegar aquilo que não é nosso, né? Aí não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Então, interessante, a gente tem que trabalhar com os dons, com a nossa mão, fazendo o que é bom, para quê? Para acudir ao necessitado também, ajudar pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse versículo 29 para mim aqui de Efésios 4, meu irmão, para mim isso daqui eu já anotei aqui algum papel que eu tenho aqui. Toda semana eu faço anotações, seja eu ou o bispo falando, eu vou anotando aqui. Eu falei, esse aqui é o meu desafio, versículo 29, meu desafio da semana. Não saia da sua boca, vou até falar para mim aqui, ó, não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu quero deixar esse desafio para você também. Não saia da sua boca essa semana nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que vai causar algum dano, alguma coisa, uma chateação. Vamos tentar que saia da nossa boca apenas palavras boas para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo, não entristeceis o Espírito de Deus, como dizem outras versões, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, sobre nós existe um selo do Espírito Santo. Só que, ao mesmo tempo que existe um selo do Espírito Santo sobre nós, existe também a possibilidade, senão a Bíblia não nos alertaria sobre isso, da gente entristecer o Espírito Santo. Talvez falando coisas que não deveria, talvez não perdoando e indo deitar debaixo de ira, né? Eu não sei como foi o seu dia, o meu dia foi bem cansativo, bem corrido hoje. A minha sogra e meu sogro resolveram mudar de casa.
né? E junto com eles, numa casa de trás, uma outra casa construída atrás, ou em cima, aliás, morava também a minha cunhada, e meu cunhado, meu sobrinho, por parte, né, da Josi, e ali eles resolveram mudar, então, para uma outra casa, uma casa maior, uma casa legal, uma casa num lugar menos perigoso e mais seguro aqui no Rio de Janeiro. Então tá todo mundo feliz, todo mundo empolgado, todo mundo abençoado, mas ao mesmo tempo todo mundo cansado. Hoje já foi o terceiro dia, né, de mudança, ajeitando tudo, arrumando tudo, e ainda falta muita coisa. Quem já se mudou aqui sabe, né, o tanto de coisa, ou até tralha, né, que a gente tem, que a gente carrega, que a gente nem sabe que a gente tem até que a gente venha se mudar. Então eu estou muito cansado, o Josi está muito cansada, nosso bebê, o Gabriel, tem 5 meses, está cansadão também. Ele entrou no ritmo da, né, fora da sua rotina, dentro de casa, foi uma correria, 3 dias de mudança, carregando móvel, geladeira. E não, mas é pouca coisa, Thiago, é tranquilo. Eu falei, só geladeira são 4, né, nas duas casas, 2 fogões, 2 máquinas de lavar roupa, não sei nem quantas camas, nunca é pouca coisa. Mas por que que eu estou falando isso? Eu conversei com a Jos, nós temos a responsabilidade de não entristecer a Deus em nada. Às vezes acontece um estresse, alguma coisa, que é completamente normal quando se envolve pessoas diferentes, cansadas, trabalhando no mesmo propósito, mas cada um com seu temperamento, cada um com seu jeito, cada um com seu cansaço, um com dor na mão, outro com dor no ombro, outro com dor no pé, outro com dor no joelho, todo mundo cansado, estressado. E eu falei para ela: olha, é nossa obrigação sermos luz, diferença, equilíbrio. Claro que é uma família muito legal, uma família abençoada, uma família que todo mundo se ama, uma família que serve um ao outro, mas se dentro de uma família nossa, terrena, que é capaz, no meio do cansaço ou do estresse, de sair alguma coisa do lugar e haver alguma confusão, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo. Agora, você imagina a gente na família da nossa fé, nossa família de fé, nossa igreja, nossos amigos, pessoas que pensam diferentes, que tem que tomar cuidado para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente coisas que vão edificar. E aqui vai dizer no versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então a gente sabe que no meio de gritaria, amargura, cólera, blasfêmias, toda malícia, e assim toda malícia, você pode ter certeza que isso não são coisas que vêm de Deus. Somos humanos e vamos pecar, vamos tem hora que falar demais, mas nós somos aqui alertados a viver, exortação para viver em santidade. Antes, sede uns para os outros, para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, olha quanta coisa, quantas lições que nós temos em Efésios 4. Eu quero te encorajar a ler isso novamente e estudar isso, se possível, mas principalmente colocar em prática o versículo 29, se não tudo, pelo menos o versículo 29. Nosso dever de casa hoje é isso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não venha a ser de edificação. Mas talvez você fale, mas pastor Tiago, é difícil, tem hora que tem que haver exortação, corrigir, claro que sim, colocar no lugar, colocar, repreender, falar, talvez com os filhos, disciplinar de alguma forma, mas não é isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está falando, não saia da sua palavra, da sua boca, a palavra torpe, aquilo que vai machucar, que venha sair da nossa boca apenas aquilo que vai nos edificar. Então, pessoal, essa é a nossa carta aos Efésios, capítulo 4 de Efésios. Eu quero deixar aqui para vocês essa palavra. Que Deus abençoe a cada um aqui. Nós estamos agora batendo aqui 28 minutos. Nós tentamos ficar dentro dos 30. Semana que vem nós estamos de volta aqui às 20 horas. Esse final de semana eu estarei em Brasília com o Bispo Gilberto, também lá em Brasília. Teremos uma Santa Ceia ali no Hotel Atos Bocão.
em frente a Brasília Shopping. Estamos muito felizes, muito empolgados com a nossa primeira Santa Ceia lá. Então, nos 5 domingos de março, nós já estaremos em Brasília, trabalhando, fazendo, servindo pessoas. Então, você que talvez seja de Brasília, junte-se a nós. Quero visitar você, quero orar por você, quero te abençoar de alguma forma. E você que não é de Brasília, tem meu contato, pode entrar em contato, falar comigo, vai ser um prazer estar te servindo de alguma forma. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite aqui na tua presença. Obrigado pela fidelidade de cada um que está aqui comigo ao vivo. Abençoa aqueles que não puderam, Senhor, estar agora aqui ao vivo por conta de algum compromisso ou até mesmo um imprevisto. Eu sei que isso acontece, mas que essas pessoas sejam guardadas agora pelo teu Espírito Santo. Senhor, livra-nos de pecar contra ti. Coloque, Pai, na nossa boca palavras que edificam, mas eu sei que não é o Senhor que coloca palavras torpes na nossa vida, na nossa boca. Então, Senhor, que nós possamos praticar e falar aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos incentiva a fazer. Muito obrigado por essa noite, por mais esse dia de discipulado, estudando a carta aos Efésios. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Amo vocês. Deus abençoe. Uma boa noite em nome de Jesus.